Olá pessoal, primeiramente o nosso encontro de ontem não foi possível, né? Pois eu não consegui chegar a tempo e acabei ficando sem ter como comunicar isso, né? Então, como cheguei já era muito tarde, né? Tudo. Então dessa forma eu resolvi aqui gravar essa aula pra gente não perder o ritmo, certo? E, no entanto, lembrem-se que a gente estava falando de autovalores, autovetores e tudo, né? Eu resolvi voltar só um pouquinho no nosso estudo, né, numa matéria que eu deveria ter passado um pouquinho antes, sobre matriz de uma transformação linear, que é aquilo que vai nos permitir determinar como fica uma transformação linear, por exemplo, quando a gente vai de um espaço, por exemplo, R3 para R2, sabe? Quando eles não têm a mesma dimensão, ok? Isso pode ser feito por meio de uma matriz de transformação, como a gente já havia feito anteriormente, certo? Então, isso aqui não vai te dar mais ferramentas, né, para resolver os problemas. Então vamos fazer aqui essa discussão, né? E logo em seguida a gente retoma o nosso estudo lá sobre autovalores e autovetores, onde na verdade eu pretendo só mostrar aqui alguma resolução de alguns exercícios, algumas coisas assim, ok? Então, bem, como eu disse, né, o objetivo dessa matriz de uma transformação linear é a gente conseguir determinar uma transformação entre dois espaços vetoriais que tenham dimensões diferentes, tá? Então, para a gente iniciar esse estudo, vamos considerar primeiro o seguinte, aqui, ó, né? Considerar uma transformação do espaço V em W, né? Linear, é claro, né? E vamos determinar uma base A de V e uma base B de W, né? Então, antes de passar as propriedades e o raciocínio envolvido, né, vamos utilizar como motivação, por assim dizer, um exemplo, né? Aqui, ó, vamos pegar aqui, vamos dizer que a dimensão de V é 2 e a dimensão de W é 3, né? Então, dessa forma, a base de A vai ser composta por dois vetores e a base de B composta por três vetores, né? Como eu coloquei aqui. Porém, a gente sabe que se a base de um vetor é composto por dois vetores V1 e V2, né, significa que a gente consegue escrever qualquer outro vetor desse espaço vetorial V como uma combinação linear desses vetores da base. Tá? Então, primeiro, a gente pode colocar essa observação. Né? Escrever assim, ó, seja V, Vzinho, né, pertencente ao espaço vetorial V, né? Então, como a gente já viu e eu acabei de mencionar, esse Vzinho pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores V1 e V2, né? Então, digamos que esses escalares da combinação sejam x1, x1 multiplicado por V1, né? E aqui x2 multiplicado por V2. Né? Ok? Então, aqui a gente pode escrever onde esse x1 e x2 vão acabar sendo as coordenadas, né? Se a gente quiser representar esse vetor V em função de suas coordenadas, né? A gente pode escrever que V, né, nessa base A vai ser dado para as coordenadas x1, x2. Tá? Isso aí é nada de novo até agora. Tá? Então, significa então que a imagem dessa transformação, né, pode ser escrita assim: transformação do vetor V é igual a como vou reconsiderar, né?
Como essa transformação está sendo de V em W, significa que W é a imagem da transformação dos elementos de V, certo? E isso a gente representa por aquela função, né, T de V. Vou colocar aqui T de V, né, tem como imagem os elementos de W. E os elementos de W são todos vetores também, porém são vetores que podem ser escritos como uma combinação linear desses três elementos da base, W1, W2 e W3, certo? Então vamos dizer que ao projetar um vetor V daqui desse espaço vetorial V num vetor W, né, no espaço vetorial W, né, esse W que a gente vai, esses WI, né, que a gente vai fazer aqui, está considerando como imagem dessa transformação, por pertencerem a W, eles são construídos como uma combinação linear dos vetores W1, W2 e W3. Tá? É basicamente isso que eu estou querendo dizer. Né? Então, significa que esse vetor V lá no conjunto W, ele vai ser dado por um escalar y1 multiplicado por w1, y2 multiplicado por w2, y3 multiplicado por w3. Tá? Aqui eu simplesmente estou afirmando que T de V é igual a W, né? Um W qualquer. E esse W qualquer é escrito como uma combinação linear expressa dessa maneira, ok? Então, podemos até acrescentar aqui uma discussão, né? A imagem de V é dada por, né, por essa transformação aqui. Ok? Mas, vejam bem, né? Como é que a gente pode acrescentar esse vetor V? A gente já viu que ele pode ser escrito como x1v1 mais x2v2, ok? Então vamos fazer assim, ó, T de, vou até colocar de azul, x1v1 mais x2v2, né? Certo? Isso vai ser, por ser uma transformação linear, né? A gente sabe que uma transformação linear de V mais W, por exemplo, é igual a T de V mais T de W, certo? Uma transformação linear tem essa característica, certo? Então a gente vai utilizar essa propriedade, né? Ou seja, isso vai dar transformação de x1v1 mais a transformação de x2v2, ok? No entanto, a gente também sabe que a transformação de um alfa-v é igual a alfa-t de v, outra característica de uma transformação linear. Tá? E é justamente o que a gente tá vendo acontecer aqui. Ó. x1 seria o papel desse alfa, né, do escalar alfa, e v1 o papel do v. Né? Então a gente pode reescrever essas transformações da seguinte maneira, como x1, né, t de v1, né, mais x2 t de v2. Vou colocar bem aqui assim. Ok? Então, mas esses termos que aparecem aí, né, o T1, o T de V1 e o T de V2, são elementos de W, né? Portanto, eles são uma combinação linear desses elementos da base de W. Então, vou até colocar aqui essa observação, né,
como eu disse, né, T de V1 e T de V2 pertencem a W, por serem a imagem do espaço vetorial V, né? E por ser uma imagem desse espaço vetorial de V, eles podem ser tratados como uma combinação linear dos elementos de V, de B. Tá? Logo, o que a gente vai ter? Por exemplo, a transformação de T de V1, que aparece aqui, né, pode ser escrito assim, ó, né? Vou colocar aqui escalares A11W1 mais A21W2 mais A31W3. Né? E o T de V2 segue a mesma lógica. Eu vou escolher aqui os escalares. Deixa eu colocar aqui a representação correta, né? Até colocar esses aqui de outra cor. V1 e aqui V2. Tá certo, né? O T de V2 vai ser algum escalar qualquer, A12, então vou colocar assim, ó, A12, aqui eu vou chamar de A22, e aqui a índice pode ser 32. Né? Então, o que a gente obtém? Né? Se a gente substituir esses valores que a gente tem aqui de T de V1 e T de V2 nessa equação que obtemos aqui em cima, né, vamos observar um padrão interessante. Né? Vou fazer assim. Vou colocar, portanto, o que a gente tinha no final das contas, né? O T de V, né? T de V é igual a x1 de T de V1, né? Vou colocar essa observação, repetir esse termo, né? Para a gente não ficar perdido nas contas. E no lugar do T de V1 e do T de V2, vamos colocar essas duas expressões aqui que nós calculamos em cima. Tá? Então, T de V vai ser igual a x1 vezes, né? Aí, abriu parênteses, colocar o T de V1 somado com x2, né, vezes T de V2. Quase não cabe aqui, né? Vamos dar uma corrigida. E assim, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver esses produtos, né? Aplicar aqui a distributiva para fazer o produto de x1 por cada um desses termos e de x2 por cada um desses termos. Né? E o nosso objetivo vai ser escrever aqui, já que T de V é a imagem de V, eu quero escrever tudo isso em função desses vetores da base da imagem, ou seja, da base do espaço vetorial W, né? Que são os vetores W1, W2 e W3. Tá? Então, resumindo, o nosso objetivo vai ser o seguinte. Olha só um exemplo. Né? Aqui eu tenho A11, W1 e aqui A12, W1, certo? Ambos têm em comum o termo W1. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos escrever esse produto, ó, x1, que eu vou colocar tudo da mesma cor mesmo, x1 vezes A1, né,
somado com x2 A12. E ambos multiplicado por W1. Tá? Isso é o que acontece quando eu coloco W1 em evidência. Né? E vamos aplicar o mesmo raciocínio para os demais. Aqui eu tenho escrever o W2 colocado em evidência. Né? Então vai ficar x1 vezes A21 somado com x2 vezes A22. Multiplicados por W2. Né? E por fim, vamos ter x1 A31 somado com x2 A32. Vou afastar um pouco para caber tudo na mesma linha. Tudo multiplicado por W3. Então, mas olha só, a gente tem isso daqui, né? Essa conta que a gente desenvolveu, e já tínhamos calculado antes os vetores de W, né, em função da base, da sua base W1, W2 e W3. Né? Então, temos também que T de V, em vez de escrever de novo, vou só copiar que fica mais fácil. Vou dizer assim, ó, mas sabemos, melhor, de azul. Sabemos que a imagem de T de V, né, pode ser escrita dessa maneira aqui. Y1 vezes W1, Y2 vezes W2, mais Y3 W3. Né? Isso significa que cada um desses termos entre parênteses tem um correspondente, né, com esses coeficientes Y1, Y2 e Y3. Então, portanto, temos, né, só para poder ficar mais claro a relação que eu quero destacar, copiar aqui mais uma vez. Né? Deixando claro o seguinte, ó, que... Ah, não, copiei o errado. Era esse de baixo aqui. Esse aqui. Né? Então a gente vai ter que x1, A1, x2 e A12 são todos coeficientes. E todos eles a gente pode chamar de y1 ao ser comparado com essa relação aqui de cima. Tá? Então, o que eu tenho multiplicado pelo W1 aqui nesse de cima é o y1. Então, como eu estou falando do mesmo T de V, da mesma transformação T de V, o termo que está sendo multiplicado pelo W1 vai ter que ser o y1 aqui embaixo também. Da mesma maneira, esse termo aqui é o y2 e esse termo aqui é o y3. Tá? Então, o que a gente pode concluir disso assim, de uma forma mais geral? Né? Podemos escrever assim, ó, logo estamos dizendo que x1A11, né, mais x2A12 é igual a y1. Né? Então, y1 vai ser igual a x1A11, x2A12. Né? O y2, por sua vez,
também tem uma relação semelhante, né? E o y3 para finalizar, x1 A31 mais x2 A32, certo? Mas isso aqui é um sistema de equações lineares, né? Então a gente pode escrever isso em forma de matrizes, né? Por exemplo, se a gente considerar y1, y2 e y3 como um vetor, uma matriz, né? Desculpem, uma matriz coluna, podemos escrever a seguinte igualdade, que essa matriz aqui vai ser igual à matriz dos coeficientes, ou seja, x1, x2, x1, x2, não, os coeficientes, né? Esses são os vetores, né? Os coeficientes são A11, A12, A11, A12, A21, A22, A31, A32, né? Tudo isso multiplicado por pelos vetores x1, x2. Então aqui, ó, x1, x2, né? E vejam que de fato a gente consegue fazer o produto dessas matrizes, né? Por quê? Porque reparem o seguinte, que essa matriz aqui, ela tem 3 linhas e uma coluna, é uma matriz 3 por 1. Essa outra matriz aqui dos coeficientes tem 3 linhas e 2 colunas, é uma matriz 3 por 2. E essa daqui é uma matriz com 2 linhas e uma coluna, né? Portanto, vejam que é possível fazer o produto dessa matriz aqui por essa, né? Por quê? Porque é propriedade lá das matrizes. Você tem uma matriz 3 por 2, né? Multiplicada por uma matriz 2 por 1. Qual é a condição para que seja possível realizar esse produto? O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E isso de fato acontece, né? E qual é a matriz resultante? A matriz resultante vai ser uma matriz com o número de linhas da primeira matriz vezes o número pelo número de colunas da segunda. Vai ser uma matriz 3 por 1, que de fato é o que a gente obtém, uma matriz 3 por 1. Tá? Então, nem precisa decorar esse tipo de regra, basta você ver o seguinte, ó, o produto de matriz, ó, primeira linha multiplicado pela primeira coluna. A gente vai ter certinho aqui, ó, A1 vezes x1, A12 vezes x2. E a mesma coisa com as linhas restantes. Tá? Então, esse sistema aqui, recapitulando, né? Esse sistema de equações ele pode ser escrito como uma equação de matrizes, da forma como a gente fez aqui. Tá? Então vamos identificar quem são os elementos aí que a gente obteve, né? Esses coeficientes y1, y2 e y3, eles serão as coordenadas de um vetor escrito na base B, né? Então, como a gente está representando de forma matricial, né, podemos fazer assim, ó. Aí. Podemos então, deixa eu ver como é que eu vou escrever isso. Pode ser aqui mesmo, assim, né? Isso aqui, como eu disse, são as coordenadas de um vetor lá do espaço vetorial W. Então, é a representação matricial, né? A gente coloca esse símbolo, né? Da transformação de V, que é a imagem dos vetores de B, ou seja, são vetores que estão no espaço vetorial W, né? Mas são as coordenadas na base B, né? Então a gente representa qual é a base que está sendo usada aqui no índice, ok? Aqui embaixo, vou colocar esse 3 por 2 aqui mais em cima. Aqui embaixo a gente tem algo semelhante. Por exemplo, essa primeira coluna aqui, ó, né?
essa primeira coluna, A1, A21 e A31 são coordenadas de que vetor? Do vetor de T de V1, né? T de V1, relembrando, é um vetor do espaço vetorial W, tá? Então, as coordenadas de T de V1 é A1, A21, A31. Tá aqui, ó, A1, A21, A31. Então, como está na forma de matriz, né, eu vou representá-la dessa seguinte forma, como o símbolo, né, de representação matricial, T de V1, né, em que base? Na base B também. Né? Enquanto que essa outra coluna, né, o que ela representa? Ela vai representar as coordenadas do vetor T, do vetor T de V2, né, lá no espaço W. Né? Então, as coordenadas serão A12, A22, A32. E aqui, ó, A12, A22, A32. Então, vamos colocar a representação matricial de T de V2, né, também na base B. Tá? Por fim, quem é esse vetor aqui de cima? Né? X1 e X2. Né? Ele é o próprio... Onde é que a gente usou ele aqui? X1, X2... Deixa eu ver se eu encontro. Tá aqui, ó. Ele é o próprio vetor V. Né? Que eu escrevi o vetor V como combinações, uma combinação linear dos elementos da base, né, do espaço vetorial V. Então, isso aqui é a própria representação matricial do vetor V. Em que base? Na base A. Né? A gente já tinha colocado lá em cima, certo? Portanto, como que a gente pode representar de uma forma ainda mais resumida, né, essa equação aqui? Ó. Portanto, né, temos o seguinte, que essa equação toda aqui pode ser escrita assim, ó, como T de V na base B T de V na base B vai ser igual a essa matriz aqui dos coeficientes, que ela vai ter, como vocês viram, cada coluna dela indica vetores da base B, escritos na base B, né, ou seja, do espaço vetorial W. Né? Então, ela vai representar o seguinte, eu vou, para ficar mais claro o que ela quer dizer, eu vou escrever assim, ó, T de V na base B é alguma coisa multiplicada por V na base A. Né? E quem é essa coisa aqui que está multiplicando? É aquilo que você pega uma base que você tem, que são vetores na base A, e transforma em vetores lá na base B. Né? Então, esse fator que vai aparecer aqui no meio é uma matriz de transformação. Tá? E essa matriz de transformação vai pegar os vetores da base A e transformar na base B. Né? Então, vai ser dado por uma matriz T, né, que pega vetores na base A e leva para a base B. Tá? E essa matriz vai ser dada por esses coeficientes aqui. Essa matriz de coeficientes. Tá? Então, a gente ainda pode escrever assim, ó, onde vou colocar aqui embaixo mesmo. A matriz que pega os vetores da base A e levam para a base B vai ser dada pela matriz dos coeficientes A11, A12, A21,
A22, A31, A32. Tá? Né? Então, como eu disse, essa matriz... Deixa eu... Poxa vida. Só um instante, gente. Prontinho, consegui fazer o arquivo funcionar de novo. Então, essa matriz que a gente colocou aqui, a matriz de transformação, essa matriz T de A em B, a gente pode ler dessa maneira, né? Ela é denominada como matriz mudança de base da transformação linear T em relação às bases A e B. Tá? Vou colocar aqui essa observação para vocês anotarem aí depois. Né? Exatamente do jeito que eu falei. Ok? E a gente pode destacar algumas observações a serem feitas sobre essa matriz de transformação. Né? A primeira é, como a gente viu, quanto à ordem dela. Né? A ordem dessa matriz, de acordo com essa construção que a gente fez, ela vai ser a quantidade de linhas, a quantidade de colunas dela vai ser correspondente à quantidade de linhas do vetor que a gente vai transformar, né? E a quantidade de linhas dessa matriz de transformação vai ser igual à quantidade de linhas também do vetor a ser transformado. Tá? Então, basicamente, de forma geral, a gente pode escrever assim, ó, que essa matriz é de ordem m vezes n, m por n, né? Isso se aproveitando do exemplo que a gente escreveu aqui, né? E as colunas da matriz de transformação T, que leva os elementos da base A para a base B, são as componentes da imagem dos vetores de A em relação à base B. Tá? Então, são basicamente um resumo do que a gente já fez ali nesse exemplo em cima, de uma forma mais geral. Certo? Mas, como isso funciona na prática? Né? Até aqui, bem, a teoria está bem fundamentada, tudo, mas vamos pegar aqui um exemplo para a gente tentar desenvolver. Né? É só assim que se aprende mesmo. Né? Então, vamos pegar aqui duas bases, né? Uma de R2, que são os vetores 1 e 1, 0, e outra base B de R3, né? Dada por esses vetores aqui. Então, vamos determinar a transformação linear T de R2 em R3, cuja matriz de transformação, né, a matriz T de A em B, é dada por esta matriz aí discriminada. Okay? Então, como que a gente desenvolve? Né? Fazer assim, ó. Vou copiar isso aqui. A gente vai utilizar a metodologia feita acima, só que aplicado a esse caso mais concreto. Né? Então, por exemplo, vou colocar aqui embaixo mesmo. Escrever de preto, né? Destacar do enunciado. Né? Então, pelo que a gente viu lá no enunciado acima, né, essa primeira coluna da matriz de transformação, né, ela representa a imagem, né, de, como eu posso dizer,
a imagem de um dos vetores da nossa base V, né? Então, ó, vamos fazer assim, ó, dadas essas bases A11, A11 e 10, né? Vamos chamar esse 11 de V1 e esse 10 de V2, né? Então, essa matriz de transformação de A em B indica que essa primeira coluna aqui corresponde à transformação de V1, né? Escrito nessa, portanto, na base B. Vou fazer assim, isso aqui indica T de V1, né? Então, como eu estou dizendo que a transformação do vetor significa que ele está lá na imagem, ou seja, está no espaço vetorial R3, né? E se ele está em R3, essa transformação aqui, ó, T de V1, que também é um vetor, vai ser escrito na base B, tá? Então, se ele é resultado da transformação, ele vai estar na base B, na base da imagem, tá? E enquanto que essa segunda linha, ou segunda coluna, né, vai indicar a transformação do segundo vetor V, do segundo vetor que no caso aqui é o V2, né? Então é a transformação de V2, e por ser o resultado da transformação, significa que isso aqui é um vetor escrito na base R3, ou seja, na base B, que é a base que eles nos deu aqui no exemplo, ok? Então, beleza. Então, só interpretando as informações que a gente pode tirar dessa matriz de transformação. Você sempre vai poder fazer esse tipo de leitura, tá? Então, qual é o nosso objetivo? A gente quer transformar vetores x, y, né, na base R2 em vetores do R3. Mas quem são esses vetores, né? Essa é a nossa questão. A gente só sabe que o resultado da transformação vai ser um vetor de R3, tá? Então, um vetor de R3, portanto, vai ter 3 coordenadas. Okay? Então, como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai utilizar essa propriedade aqui, ó, né? T de V na base B, T de V na base B vai ser igual à matriz de transformação A em B multiplicado pela matriz V dos elementos V na base A, tá? Certo? Beleza. Então é isso que a gente vai utilizar. Mas vejam o seguinte: qualquer vetor da forma xy, ele é escrito como uma combinação linear dos elementos dessa base A do espaço R2, né? Então, qualquer elemento desse espaço R2, que eu vou representar aqui por xy, a coordenada xy, né? Ele pode ser escrito como, por exemplo, A multiplicado por 1 mais B multiplicado por 10, tá? Que são ambos 1 e 10 são elementos da base, né? Então, com isso daqui, o que a gente tem? Ó, xy faz aquele produto de escalar por vetor que a gente já conhece, né? Vai ficar A, né? Porque o A multiplica por cada uma das entradas do nosso vetor 1, né? Mais B vezes 1 dá B, B vezes 0 dá 0, né? Resultando em soma de vetores A mais B, né? E A mais 0 dá A. Ok? Então, o que é isso daqui, na verdade, né? Significa que a gente está, se xy é igual a mais b, a, né? Significa que essa primeira coordenada aqui corresponde à coordenada x e essa segunda corresponde à coordenada y, né? Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem x é igual a mais b, enquanto que y é igual a a. É isso que a gente tem, certo? Se y é igual a a, né? Vamos ter que x é igual a y mais b, né? Logo, quem é o b? O b é igual a x menos y, né?
Então, ó, resumindo, a gente já tem o valor de y, que é igual a A, e agora temos o valor de b, né, que é x menos y. Aqui basicamente A igual a y e b igual a x menos y. Né? Então, tá, vamos ver o que a gente vai fazer agora. Então eu preciso da imagem dessa transformação. É... pode ser feito assim. O que a gente vai fazer? Vamos continuar. Aqui, ó, xy é igual a A vezes 1. Mas quem é A? É y, né? Então vai ficar y vezes 1. Mais b. O b é x menos y, multiplicado por 0. Né? Então, bom, dá para desenvolver assim. Né? Então agora eu teria que calcular a transformação disso. Né? Vamos ver se dá para fazer alguma coisa antes. Xy, y1, x menos y, 0. Então, daqui eu teria que calcular a transformação. Né? Então, é isso mesmo. Então, a transformação desse vetor xy, né, vai ser igual a transformação aplicada a cada um desse somatório, assim como a gente fez aqui em cima. Cadê? Ó? Deixa eu mostrar. Né? Igual como a gente fez aqui em cima. Né? Lembra que transformação da soma é a soma das transformações. Né? E quando você faz a transformação de um escalar multiplicado por um vetor, o resultado disso vai ser esse escalar multiplicado pela transformação do vetor. Né? Então, como y e x menos y são escalares, isso aqui vai dar y vezes t de 1, né, mais x menos y vezes t de 0. Né? Agora a questão é, quem é t de 1 e quem é t de 0? Né? Então, como que a gente vai calcular o resultado aí dessas transformações? Né? Aí a gente vai voltar de novo, né, aqui na nossa matriz de transformação e tirar essas informações. Ok? Então, por exemplo, do jeito que está escrito aqui, né, a gente tem que a transformação de V1 na base B é dado por essas coordenadas, 2, 1, menos 1. E a transformação de V2 também na base B é 0, menos 2 e 3. Tem essas coordenadas aí, ok? Então, como é que a gente pode escrever isso? Lembrando, vamos colocar assim, ó. Tentar colocar da forma mais organizada possível. Lembrando que a nossa base B tem os seguintes vetores. Cadê o enunciado, né? 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, né? A outra 1, 0, menos 1, né? E terceira 1, menos 1 e 3. Tá? Então, portanto, quando a gente faz uma transformação de V1, né, dos elementos de V1, cadê? De V1, que é o meu 1, né, e o meu V2, que é um 0,
para uma base do R3, ele vai ter que ter 3 coordenadas, vai ser algum tipo de vetor escrito em função desses 3 elementos da base. Tá? Então, T de V1 na base B vai ser igual deixa eu ver como é que eu vou colocar. Bom, como posso representar isso de uma forma mais simples? Vai ser essas coordenadas. Não, o resultado disso vai dar. Vou colocar isso. Deixa eu ver como eu coloquei aqui em cima para usar como exemplo. Não fugir muito do que a gente já fez, né? Então vai ser essa combinação linear, esse escalar multiplicado por W1, esse daqui por W2 e esse por W3, né? Tá, então ó, acho que eu vou colocar assim. Vai ser alguma coisa multiplicada pelos elementos 1, 2, 0, mais algum outro número multiplicado por 1, 0, menos 1, mais alguma outra coisa multiplicada por 1, menos 1 e 3. Né? Então, é isso que a gente quer obter no final. Né? Agora, a mesma coisa, né, vale para o T de V2 na base B. Né? 1, 2, 0, 1, 0, menos 1, mais 1, menos 1 e 3. Né? Esses vetores que eu acabei de colocar são elementos da base B, né? Ou seja, base da imagem. E o meu objetivo é transformar esses elementos V1, que são bidimensionais, em elementos de uma base do R3, né? Que já é tridimensional. Tá? Então, como que a gente faz essa transformação? A gente vai... Deixa eu ver... Bom, os elementos de V1 são 1 e 1, 1 e 1, né? Tá, vamos escrever assim. Peraí. Droga, falhando de novo. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu reiniciar aqui essa folha de caderno. Pronto, voltou.
né? Então, ó, quem são os coeficientes que vão multiplicar por cada um desses elementos da base? Eles já estão dados, né? Eles são dados por essas entradas aqui dessa primeira coluna. T de V1, né, são os elementos 2, 1 e menos 1. Então, são eles que eu vou utilizar para colocar aqui, ó, 2, 1 e aqui menos 1. Né? E T de V2 vão ser esses elementos da segunda coluna da matriz de transformação. 0, menos 2 e 3. Então, 0, aqui menos 2 e aqui 3. Tá? Então, qual é o resultado? Né? Aqui eu vou fazer um pouco direto. Ó. 2 vezes 1 dá 2, somado com 1 vezes 1, somado com menos 1 vezes 1. Então, o final dá 2, mais 1 dá 3, menos 1 dá 2. Né? Aqui, 2 vezes 2 dá 4, somado com 1 vezes 0, então continua 4, somado com menos 1 vezes menos 1, que é 1. Então, aqui, 4 mais 1, 5, certo? Então, fazendo a mesma coisa, 2 vezes 0 dá 0, somado com 1 vezes menos 1, que é menos 1, somado com menos 1 vezes 3, que é menos 3. Então, aqui dá menos 1, menos 3, dá menos 4. Então, esse é o resultado. E o segundo, 0 menos 2 somado com 3. Então, aqui dá 1, 0, 0 e menos 3. Né? 0, 2 e 9. Então, aqui dá 11. Certo? Portanto, o que a gente tem? A gente tem que T de V1 na base B é igual a 2, 5, menos 4. E T de V2 na base B é igual a 1, menos 3 e 11. Tá? Agora, a gente volta lá no seguinte, né? Que T de V1, na verdade, o que a gente estava querendo calcular? Era o T, sabendo que V1 é um 1, né? Então a gente estava querendo calcular o T de 1, né? T de V2, sabendo que a base, o vetor V2 é 1, 0, então a gente estava querendo calcular, na verdade, o T de 1, 0. Né? Agora a gente já tem, volta aqui nessa equação de cima, e a gente já tem quem é T de 1 e T de 0. Ok? Então, portanto, T de xy, aí isso é igual a T de 1, que vai ser o vetor 2, 5, menos 4, então vai ser y vezes 2, 5, menos 4, mais x menos y, x menos y daqui, né? Multiplicado por T de 0. E quem é T de 0? É 1, menos 3 e 11. Ok? Então, agora é só desenvolver, né? Vamos fazer aqui, ó, T de xy vai ser igual. Colocar logo esse produto assim, ó, 2y, 5y menos 4y, somado com, aqui vai ficar x menos y, x menos y multiplicado por 3, colocar primeiro positivo na frente, né, vai ficar 3y menos 3x. Né? E aqui 11x menos 11y. Né? E como está somando vetores, né, ambos têm a mesma dimensão, basta somar coordenada com coordenada. Tá? Então, ó, 2y somado com, o que a gente vai fazer? 2y somado com x menos y. Né? O que isso dá? Isso dá 2y com menos y dá y, então aqui vai ficar x mais y. 5y somado com 3y dá 8y, menos 3x. Né? E por fim, menos 4y somado com menos 11y dá menos 15y. Então, 11x menos 15y.
né? E pronto, essa é a nossa resposta. A transformação que a gente estava procurando vai ser dada por essa expressão, ok? Meio trabalhoso? É um pouquinho, né? Mas é só até pegar o jeito, como eu falei, né? Então, só para desencargo de consciência, vamos tentar